Eu vi o vizinho enterrando o corpo e fiquei 3 meses em silêncio. Agora a mãe da vítima me encara todo dia no ponto de ônibus. No meu bairro, todo mundo se conhecia. Não no sentido de somos todos amigos, mas no sentido de que você sabe o nome de cada vizinho, qual carro cada um dirige, que horas cada um chega do trabalho. Era uma rua de casa simples, com calçada quebrada e poste de luz que piscava. A Rua das Acácias, bem no subúrbio. Um lugar onde as crianças ainda brincam na rua até tarde e os velhos sentam na calçada à noite para bater papo. Eu sempre fui um observador. Não por escolha, é do meu jeito. Acordo cedo, antes do sol nascer, e fico na janela bebendo café enquanto o bairro desperta. Gosto de ver os movimentos. O padeiro passando com o carrinho. O jornaleiro dobrando as revistas. Os vizinhos saindo para o trabalho. É uma rotina que me acalma. Minha vizinha da frente era Fernanda. Professora de matemática, uns 34 anos, loira, usava óculos de grau com armação vermelha. Morava sozinha numa casa verde de portão baixo. Eu não conversava muito com ela, só o bom dia de praxe. Mas sabia seus horários. Todo dia, 6h40, ela abria o portão, virava à esquerda e seguia para a escola. Todo dia. Como um relógio. Ela sumiu numa terça-feira. Não apareceu na escola. Não atendeu o celular. A mãe dela, Dona Lourdes, ligou para os vizinhos, para a polícia, para o hospital. Ninguém sabia de nada. A polícia veio no mesmo dia. Arrombou a porta da Casa Verde. A casa estava vazia. Não tinha sinal de luta, não tinha sangue, não tinha nada fora do lugar. A cama estava arrumada. A louça lavada. A única coisa estranha era uma xícara de café na mesa da cozinha, ainda com um gole, como se ela tivesse saído para pegar o leite e prometido voltar. O bairro inteiro parou. As crianças foram tiradas da rua. As velhas fofoqueiras se reuniram na calçada. Todo mundo olhando para a Casa Verde, como se ela fosse um túmulo. Eu olhava também. Mas não com a mesma curiosidade dos outros. Eu olhava com medo. Porque eu sabia de uma coisa que ninguém mais sabia. 2 dias antes do sumiço da Fernanda, eu tinha visto algo. Era madrugada, umas 2h da manhã. Eu não conseguia dormir, insônia crônica. Levantei para tomar um copo d'água. Antes de voltar para o quarto, fiz o que todo insônia faz, olhei pela janela. O quintal da minha casa dá para o quintal dos fundos do vizinho, o seu Alberto. Seu Alberto tinha 67 anos. Era viúvo, vivia sozinho. Aposentado. Sempre foi educado, reservado, cumprimentava todo mundo com um aceno discreto. Nunca dava problema. Nunca recebia visitas. Nunca falava da família. Era daqueles vizinhos que estão ali, mas você quase não nota. Como um móvel velho na sala. Naquela madrugada, ele estava no quintal. Suando. Arrastando um saco preto grande. Não era um saco de lixo comum. Era pesado. Dava para ver pelo jeito que ele puxava, com esforço, parando a cada 2 passos para descansar. O saco estava amarrado na ponta com um nó apertado. Ele arrastou até a garagem. Abriu a porta. Guardou-o lá dentro. Depois fechou a garagem, apagou a luz e voltou para casa. Fiquei ali olhando por 1 minuto. 2. 3. Meu primeiro pensamento foi, entulho. Seu Alberto estava reformando alguma coisa? Não parecia. Segundo pensamento, lixo fora do dia? Também não. Ele nunca fazia nada fora do comum. Terceiro pensamento, eu empurrei para longe. Não quis pensar no pior. Quando a Fernanda sumiu, na terça-feira, minha mente voltou para aquela madrugada. Conectei os pontos. A casa vazia. O sumiço. O saco preto. O quintal. O seu Alberto. Não fiz nada. Não liguei para a polícia. Não contei para ninguém. Não falei com minha mãe. Guardei a informação dentro de mim, como um veneno que começa a fazer efeito devagar. Pensei, e se não for nada? E se for só um saco de entulho? E se eu acusar um idoso inocente? A polícia vai rir da minha cara. Os vizinhos vão me chamar de louco. O seu Alberto vai processar por calúnia. Pois bem. Guardei. 1 semana depois, o corpo da Fernanda foi encontrado. Não foi o seu Alberto que entregou. Foram 2 garotos que estavam pescando no rio, uns 3 quilômetros do bairro. Acharam uma mão saindo da terra. A chuva tinha descoberto o que estava enterrado. A polícia desenterrou o resto. O corpo estava enrolado numa lona preta. A mesma cor do saco que o seu Alberto carregou. O bairro inteiro entrou em choque. Ninguém acreditava que uma coisa dessas tinha acontecido ali. As velhas fofoqueiras agora choravam. As crianças foram proibidas de sair de casa. A Rua das Acácias ficou deserta antes das 18 horas. A Casa Verde da Fernanda virou ponto de peregrinação. Flores, velas, fotos. Eu também coloquei uma rosa. Não por ela. Por mim. Para fingir que estava de luto como os outros. A polícia passou a interrogar os vizinhos. Eu fui um deles. Um detetive magro, de bigode fino, sentou na minha sala, abriu um caderno. O senhor notou algo estranho nos dias anteriores ao sumiço. Olhei nos olhos dele. Suas mãos seguravam a caneta pronta. Meu coração batia tão forte que eu jurava que ele podia ouvir. Não, respondi. Não vi nada. Só fiquei sabendo pelos outros. Uma tragédia, né? Ele anotou.
Agradeceu. Foi embora. 2 semanas depois, o seu Alberto foi preso. A polícia não tinha as digitais dele na casa da Fernanda, ele tinha limpado tudo com álcool. Mas tinha as imagens da câmera de segurança da farmácia da esquina. As imagens mostravam ele comprando uma lona preta no dia anterior ao sumiço. Mostravam também ele voltando para casa com a lona debaixo do braço. Não dava para ver o rosto direito? Dava. Era ele. A polícia também encontrou vestígios de sangue no porta-malas do carro dele. Sangue da Fernanda. Ele confessou no dia seguinte. Disse que a Fernanda tinha descoberto que ele observava ela pela janela do quarto. Ele tinha feito um buraquinho na parede do fundo, onde dava para o banheiro dela. Ela viu um dia, confrontou ele. Ameaçou chamar a polícia. Ele pediu desculpas, disse que ia parar, implorou. Ela não acreditou. No dia seguinte, ele convidou ela para resolver as coisas. Ela foi. Ele deu uma facada. Depois outra. Depois várias. Depois enrolou o corpo na lona. Esperou a madrugada. Carregou até a garagem. No outro dia, enterrou no terreno baldio perto do rio. Tudo igual ao que eu vi. Durante o julgamento, toda a vizinhança foi chamada para depor. Eu também. Subi na tribuna. Levantei a mão. Jurei dizer a verdade. O juiz perguntou meu nome. O advogado de defesa perguntou. Na noite anterior ao sumiço, o senhor viu alguma movimentação estranha nos fundos da casa do réu? Pausei. Olhei para o seu Alberto. Ele estava de cabeça baixa, algemado. Olhei para a plateia. A mãe da Fernanda, Dona Lourdes, estava ali. Chorando baixinho. Não vi nada, respondi. Não disse que vi o saco. Não disse que vi ele arrastando o corpo. Não disse que guardei o segredo por 3 meses. Menti. De novo. O seu Alberto foi condenado a 22 anos de prisão. Hoje, 3 anos depois, o bairro voltou ao normal. As crianças brincam na rua. Os velhos sentam na calçada. A casa verde da Fernanda continua vazia, mas já não colocam mais flores. A vida seguiu. Para todos, menos para mim. Eu continuo acordando cedo. Tomo café na janela. Mas já não sou mais um observador neutro. Sou um espectador assombrado. Porque toda vez que olho para o quintal do seu Alberto, vejo ele. Não o velho. O saco. O peso. O arrasto na grama. E toda vez que vou pegar o ônibus para o trabalho, a mãe da Fernanda está lá. Dona Lourdes se mudou para o bairro depois do julgamento. Ela não trabalha, não estuda, não tem nada para fazer naquele ponto de ônibus. Mas ela está lá. Todo santo dia. Das 6 horas às 8 horas. Ela me vê. Eu sei que ela me vê. Ela não diz nada. Não acusa. Não chora. Só encara. Aquele olhar não é de dúvida. É de certeza. Ela sabe. Não sei como. Não sei quando. Mas ela sabe que eu vi. E sabe que eu não fiz nada. Nunca conversamos. Nunca trocamos uma palavra. Mas no silêncio da manhã, enquanto o ônibus chega e eu entro, sinto os olhos dela na minha nuca. Um peso invisível. Um lembrete diário. Não matei ninguém. Não ajudei a enterrar. Não acobertei o crime. Mas eu vi. E fiquei calado. 3 meses em silêncio enquanto a família procurava. 3 meses enquanto a polícia batia de porta em porta. 3 meses enquanto a mãe chorava na televisão. Eu sabia. E não falei. Meu terapeuta diz que não foi minha culpa. Que eu não tinha provas. Que eu podia estar enganado. Que denunciar um inocente seria pior. Minha mãe diz a mesma coisa. Meu irmão também. Eles querem me absolver. Mas eles não estavam na janela. Eles não viram o saco preto. Eles não viram o peso. Eles não viram os olhos do velho naquela noite. Eu vi. No dia em que o seu Alberto completar 22 anos de prisão, se ele chegar lá, eu vou estar esperando. Não na saída do presídio. Não com faixas nem cartazes. Vou estar na minha janela, tomando café, olhando para o quintal vazio dele. E vou pensar na Fernanda. E na mãe dela. E em mim. Não vou pedir desculpas. Não vai adiantar. Eu só quero que, quando ele sair, ele saiba. Alguém viu. Alguém sabia. E esse alguém não fez nada. Isso me torna tão culpado quanto ele? Não sei. Mas me torna cúmplice. Cúmplice do silêncio. Cúmplice da omissão. Cúmplice da covardia. Dona Lourdes ainda me encara todo dia no ponto de ônibus. Ela não fala. Eu não falo. O ônibus chega, eu entro, ela fica. Amanhã será igual. E no outro dia. E no outro. Até quando?